Hoje nós vamos tratar de um tema nas cartas pastorais, um cuidado especial do apóstolo Paulo numa situação um pouquinho diferente da que nós temos na nossa cultura. Mas nós, depois de explorarmos um pouquinho a situação da época, as aplicações da época que dizem respeito a nós hoje, nós vamos procurar fazer uma aplicação mais prática para os nossos dias. Por quê? Nesse texto que nós vamos ler, ou nesses textos, nós vamos usar nas cartas pastorais, tanto 1 Timóteo como Tito, nós vamos ver algumas instruções de Paulo na igreja com relação ao cuidado para com os servos. E ali, servos é no sentido de escravos mesmo. Por isso eu digo, na nossa situação hoje, na nossa cultura, nós não temos escravos, literalmente. Embora alguns se sintam em regime de escravidão muitas vezes, mas não existe a escravidão oficialmente no país, desde a época que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? Acabou. Tá bom? Mas a gente vai ler aqui, então, 1 Timóteo, capítulo 6. Versículos 1 e 2. A gente vai observar que esse é um assunto mais recorrente do que possa parecer para alguns na Bíblia. Paulo trata várias vezes sobre esse assunto. Mas aqui nas cartas pastorais, especialmente, ele trata nesses versículos do capítulo 6, os dois versículos, 1 e 2. E em Tito, vamos ler, ele diz aqui, olha, todos os servos, e a palavra aqui é doulos, que quer dizer escravo mesmo, tá? Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Vamos ver também a passagem em Tito. Nós encontramos no capítulo 2. Um pouquinho para frente, vira aí umas 2, 3 páginas da sua Bíblia. Você está lá, deixa as duas marcadas, nós vamos fazer um paralelo das duas, tá bom? Tito 2, versículo 9. Ele diz assim, exorta os servos, e aqui, de novo, a mesma palavra, escravos, exorta os escravos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos dá, pelo dia que o Senhor nos proporciona de podermos estar na Tua casa mais uma vez. Pedimos por aqueles irmãos que estão em viagem, que o Senhor abençoe e guarda eles, Pai, no seu repouso, que eles tenham bom proveito realmente desses momentos e para que possam retomar suas atividades depois com todo vigor, com muito ânimo, Pai. Conserva eles em boa saúde e em alegria, e que onde estejam esses irmãos também possam estar honrando o Teu nome, Te glorificando. E, Pai, particularmente por nós que estamos aqui, nós pedimos pela palavra que nós estamos estudando, que nela nós possamos ser grandemente abençoados pela instrução que vem do Senhor.
Por isso nós te pedimos que o Senhor nos dirija, Pai, no ministrar esse estudo, nas nossas fraquezas, no nosso pouco, insignificante conhecimento das riquezas da Tua graça, mas que nós possamos, assim, ter de Ti, Pai, um entendimento suficiente para as nossas necessidades no momento, que nós sejamos edificados, assim, pelo que vamos estudar na Tua Palavra hoje. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos isso e te agradecemos também por tudo, Pai. Amém. Então, como nós comentamos, o cuidado aqui, irmãos, é especificamente com aqueles irmãos escravos. No tempo do Novo Testamento, existiam escravos. Aliás, no Império Romano, existe uma estimativa que eu achei interessante. Lendo, a estimativa é de que cerca de 1/3 da população era escrava. Já pensou? Tinha muita escravidão. Só que o que acontecia? Era uma situação diferente. O escravo, dentro não só da cultura romana, mas todas, o escravo é uma propriedade do seu senhor, tá certo? Ele é propriedade. Assim como era aqui no Brasil, como fizeram com os negros que eram trazidos da África, né? Era feito ali, e ali no Império Romano, tinha várias formas de você se tornar escravo de alguém. Não era por raça. Por exemplo, aqui no Brasil, os negros eram sequestrados lá na África, né? E eles eram traficados para as Américas. Existia esse tipo de escravidão em Roma também, onde pessoas eram sequestradas e feitas escravas. Existiam escravos que se tornavam escravos por dívidas, existiam pessoas que nasciam de famílias de escravos e se tornavam compulsoriamente escravos. Tinha escravos que eram de povos que eram vencidos, que eram subjugados. Então, tinha várias circunstâncias. E nisso, o que acontece? Tinha vários níveis de escravos. A história relata que tinha escravos até médicos. Hoje é difícil a gente pensar, um médico a gente considera assim de classe média para cima, né? Está numa categoria mais elevada da nossa sociedade. Mas existiam médicos no Império Romano que eram escravos. Eles serviam como médicos de família e eram escravos. Não eram profissionais bem remunerados, né, como geralmente é hoje em dia. Existiam os médicos, lógico, em circunstâncias normais, mas é só para a gente ter uma ideia de como a escravidão era ampla, né? Por isso que pegava 1/3 da população. E também, inclusive a palavra senhores aqui, que aparece nessas cartas, é uma palavra do grego que hoje é utilizada num sentido assim pejorativo. Mas essa palavra é utilizada até com relação a Deus, déspota. Hoje em dia, para nós, no português, a conotação de déspota é um tirano, né? Um líder ou um dominador tirano. Então, até alguém estranha, mas Deus é um déspota? E tem gente que aplica isso nesse sentido, na conotação que a palavra tem hoje. Mas o que quer dizer essa palavra? Déspotas é um senhor, mas senhor absoluto. Como eu disse agora há pouco, na escravidão, as pessoas, o escravo é como propriedade mesmo do seu senhor, do seu déspota. Ele é senhor pleno, ele é dono das ações, e no Império Romano eles faziam o que quisessem dos seus escravos. Mas tinha diversos níveis.
tinha, evidentemente, senhores muito maus que judiavam dos seus escravos, que até matavam. Ele podia fazer o que ele quisesse. E existiam senhores muito bons, que tinham seus escravos como auxiliares, como companheiros e até como confidentes, como amigos. A história relata de escravos que eram instruídos e eram amigos, né, dos seus senhores. Auxiliares até, homens de cultura que escreviam e os auxiliares auxiliavam, né? Os escravos serviam de auxiliares para eles, nesse aspecto também. Então é bem interessante que a gente vê que tinha uma relação ampla de escravidão. Estou contando tudo isso para a gente ter uma ideia do cenário que Paulo está tratando aqui. Aí quando chega o cristianismo, gente, tá, né? A gente estava falando aqui, escravidão, regime geral que reinava ali, que dominava no Império Romano. A cultura deles isso era muito comum, inclusive lá dentro de Israel. Mas a gente chega no período do cristianismo e nós vamos ver que uma parte, Paulo trata de um capítulo especial aqui em Timóteo, uma situação meio estranha. Por quê? Tinha escravos que tinham liberdade de ter sua fé, eles se tornavam cristãos. E o seu senhor, não. Seu senhor era um idólatra, sei lá. Mas se ele permitia que o escravo seguisse a sua fé, Paulo fala da relação desse escravo com esses senhores. Ainda que eles não fossem os melhores, vamos dizer assim, patrões, né, do mundo. Mas tem uma razão, uma situação meio estranha aqui. Você é capaz de imaginar um senhor de escravos, cristão, tá? Ele é um servo de Jesus Cristo, e ele tem uma pessoa que é escrava dele, e esse escravo também se converte a Cristo, é o irmão dele, eles vão para a igreja juntos, adoram a Deus juntos, aí eles vão para casa e aquele é escravo do outro. Imaginam isso nessa situação? A pessoa está aqui sentado lado a lado do Zezinho, Saldanha. Se eles estivessem aqui adorando juntos, cantando juntos, lendo a Bíblia juntos, aí eles saem daqui, sei lá, o Zezinho mais novo, né? Aí chega em casa, o Zezinho vai ser o escravo do Saldanha. É lógico a gente pensar, peraí, os dois se converteram, são irmãos, tá? Então aquele senhor vai dar liberdade para aquele irmão que era escravo, né? Podia dar, mas podia não dar. Isso é um dos ensinamentos que a gente pega aqui, dessa situação, irmãos. A nossa relação social ela não tem necessariamente uma ligação com a nossa fé. Trazendo isso para os nossos dias. Quando um crente é empregado de outro crente, ele tem que lembrar, né, isso a gente vai pegar um pouquinho mais no detalhe aqui, aqui na igreja, no serviço de Deus, eles são irmãos, são iguais. Mas quando ele está no serviço, um é patrão, o outro é empregado. Tá certo? Tem gente que mistura as coisas. Era um pouquinho mais delicada a situação lá. Mas era o que ocorria. Inclusive, tem uma cartinha no Novo Testamento que ela passa batido, né? Muita gente
não se apercebe, mas Paulo escreveu uma pequena carta para um irmão fiel e tratando a respeito do escravo daquele irmão. Vocês sabem qual é? Filemão, né? Vamos dar uma lidinha rápido. Ela serve de pano de fundo aqui para a gente um pouquinho mais para frente. Filemão. Preste atenção como Paulo trata com Filemão como um bom irmão. Paulo não repreende Filemão dizendo: Filemão, cria vergonha na cara, meu irmão. Você, sendo um crente, por que você não aforreou o Onésimo? Você tinha obrigação de fazer isso? Não, nada disso. Pelo contrário, olha só. Paulo estava preso. Parece que estava indo em liberdade agora. Ele escreve: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Parece que eram todos membros de uma mesma família. Provavelmente a Áfia era esposa do Filemão, Arquipo, filho ou algum outro parente. No versículo 3 nós vemos a saudação: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Olha só, Paulo fala aqui que ele ouvia, relatos, testemunhos do amor e da fé que ele tinha para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, ou seja, com todos os irmãos. Então, Paulo fala: eu tenho testemunho do teu amor, do quanto você tem sido amoroso para com Deus, com o Senhor Jesus Cristo e para com os irmãos. Então, era um irmão amoroso. Versículo 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei nas prisões. Evidentemente, ele está falando aqui, meu filho, na fé. Tá? Onésimo, que foi convertido aqui, tendo sido preso juntamente com Paulo. Ele esteve preso com Paulo e, ao que parece, ele se converteu ali. Mas no versículo 11 nós vemos uma situação, falando sobre esse Onésimo. Ele diz: o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. É bem interessante essa cartinha. Não sei se deu para entender toda a situação.
Esse Onésimo era um escravo do Filemão que fugiu. E por isso Paulo até brinca com o nome de Onésimo, que quer dizer útil, mas ele foi inútil, talvez, antes. Era um escravo rebelde. Mas o Onésimo fugiu e acabou sendo preso por aquelas coisas que Deus faz para a gente misteriosamente, né, às vezes. Mas ele acabou caindo na presença de Paulo, e ali ele foi evangelizado, e ele se converteu. E agora, livre, Paulo estava mandando Onésimo de volta. Ele falou, eu bem que gostaria de reter ele comigo, porque ele me tem sido muito útil. Eu gostaria que, já que ele é seu escravo, ele continua sendo seu escravo, eu gostaria, então, que você colocasse ele aos meus serviços, para ele estar me ajudando. Mas, de qualquer maneira, eu estou te mandando ele de volta. Se você puder me mandar ele, eu agradeço. Tá? Mas ele é seu, então estou mandando ele de volta. Se o teu entendimento, Filemão, é de que Deus está te restituindo ele para ele te servir aí, ótimo. Se ele te causou algum prejuízo, põe na minha conta. Eu pago. Mas por fim Paulo fala, olha, eu não quero te constranger, mas eu sei que você vai fazer melhor, te conhecendo, eu sei que você vai fazer melhor do que eu posso sugerir. Então, sem querer te constranger, Filemão, mas eu já te constrangi, hein? Mas ele não quis, esse constranger aqui é não forçar, não obrigar Filemão a fazer uma coisa que fosse contrária à vontade dele. Mas então a gente vê um contexto aqui. Paulo fala de um irmão, ele não manda Filemão libertar o Onésimo. Não, ele continua sendo teu escravo. Ele tinha fugido e agora, convertido, ele não vai fugir mais. Agora eu sei que ele vai ser fiel e eu estou te mandando ele de volta. Ele vai para você, para se restituir a você. É uma relação social que eles tinham dentro da cultura deles. O que Filemão fez, se ele liberou Onésimo de volta para Paulo, se aforreou ele, liberou ele, se ele ficou servindo como escravo na casa de Filemão, olha, irmãos, isso era de acordo com a liberalidade do irmão Filemão, que a gente sabe que era um bom, pelo relato de Paulo, que era um bom irmão, um servo fiel. Mas o que Paulo relata aqui, na carta a Filemão, não é nada diferente daquelas instruções que ele dá nas cartas pastorais. Dá para perceber isso, né? Primeiro, que aqueles irmãos que eram escravos, que eles compreendessem que os seus donos eram dignos de toda a honra. Isso quer dizer, o serviço prestado, né, o que era devido a eles, as suas atribuições, deveriam ser cumpridas com zelo, com capricho. A gente vê no Velho Testamento um exemplo, pode parecer um pouco diferente, mas era uma escravidão. Daniel serviu na Babilônia como um tipo de escravo. Você já tinha percebido isso? Ele foi aquele escravo que foi de um povo subjugado, né? A Babilônia, lá o rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, levou os jovens, os nobres de Jerusalém para lá, para a Babilônia. E Daniel foi preparado, treinado, ele e seus amigos, para servirem ao reino. Eles eram escravos, cultos
instruídos, mas eram escravos. É importante a gente perceber isso para ver que a conotação de escravidão é diferente daquela que a gente viu aqui nas Américas, né? Onde os escravos não tinham nem acesso a aprender nada, nem ler e escrever, na maioria dos casos, tinha exceções. Mas eles tinham outras formas de... Os escravos muitas vezes eram treinados para servir bem, eles recebiam instrução. Até Paulo usa a figura do aio, né? Ele compara, a lei é como o aio. O que era o aio? Aio não é alho de mineiro, né? É aio, ué? Não. Aio era um escravo que era instruído e ele servia como um tutor na instrução dos filhos da casa, da criança. Ele servia de um professor. Então, para ele servir de professor para os meus filhos, né? Vamos dizer assim, se fosse um senhor, ele tinha que receber instrução, ele tinha que ter cultura. Não era uma pessoa sem nenhuma instrução. Ele era instruído, treinado, assim como Daniel. E Daniel era muito sábio, né? Por isso ele até adquiriu uma posição de honra dentro do reino. É onde a gente pode ver aquela coisa que alguns escravos adquiriam boa posição e se tornavam até amigos. Daniel mesmo chegou a ser amigo do rei, a ponto de ficar transtornado porque Daniel tinha sido condenado por um decreto que ele mesmo tinha feito. Então a gente vê situações assim no Novo Testamento, a gente encontra esse tipo de relação. Os senhores são dignos de toda a honra, ou seja, o que lhe é devido deve ser feito com zelo, com fidelidade. Que a gente pode tirar isso para os nossos dias, irmãos. Nós não somos escravos, mas nós servimos um patrão. Então, o serviço que é devido, nós somos pagos para quê? Nós temos que cumprir com as nossas responsabilidades. Amém? Por quê? Quando alguém contrata a gente, nós sabemos o que nós vamos ter que fazer. Nós sabemos que vamos estar debaixo de um contrato, um acordo, nós vamos trabalhar. Portanto, tem pessoas que entram numa empresa, quanto eu vou ganhar? Salário mínimo. Eu estou precisando do serviço, né? O que eu vou fazer? É isso, assim. Tá bom, eu assino o contrato. E depois fica reclamando, fica boicotando. Não, eu ganho mal, eu não vou fazer, não. O patrão sai, ele bota o pé em cima da mesa, ou começa a fazer cera, enrolar. Esses aqui eram escravos. Paulo está dizendo, não faça isso. Sirva fielmente. Ele é digno daquilo que é devido. O que ele mandou fazer, faça. Cumpra com a tua responsabilidade. Isso serve para nós, irmãos. De sermos responsáveis e arcarmos com as responsabilidades, as atribuições que nos são dadas. Se você ganha bem ou não, se você ganha mal ou muito mal, você sabia o salário que você ia receber. Então, trabalhe. Ganhando bem ou ganhando mal, cumpra com as suas responsabilidades no trabalho. Por quê? Nós lemos aqui no versículo 1, olha só, 1 Timóteo 6:1. Todos os servos que estão debaixo de julgo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra. Tá? Estime seu patrão, seu senhor, por digno de toda a recompensa. Honra, vamos lembrar que essa palavra honra, ela pode ser... Na semana passada eu falei com relação à honra aos presbíteros que servem bem, duplicada a honra, lembram? Essa honra pode ser remuneração monetária, pode ser reconhecimento por estima, por atitude. Tá? Mas aqui ele está dizendo no mesmo sentido.
a recompensa. Bom, ele é seu senhor, então ele tem direito de requerer o seu trabalho. Então, que ele seja estimado como digno, como merecedor de que você faça o seu trabalho. Mas existe uma razão muito forte para isso, principalmente quando nós estamos falando de serviçais crentes. Porque ele diz ainda nesse mesmo versículo, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, para que o nome de Deus não seja desonrado. Muitas vezes tem crentes que desonram o nome de Deus. Já houve tempos, irmãos, em que alguém colocava na entrevista dele lá, que ele era cristão, que ele era crente, que era evangélico. Isso era visto como um ponto a favor. Ele é honesto, é uma pessoa que eu posso confiar, ele vai ser pontual, ele vai ser respeitoso, porque ele é um crente. Hoje em dia, caiu do outro lado, né? A gente passou de uma posição altamente favorável, onde a palavra de um crente, onde dizer que alguém era um crente era sinal de respeito, de confiança. Passamos por uma fase onde não queria dizer mais nada, e hoje nós chegamos num ponto onde pode pesar até ao contrário. Porque tem uma categoria de crentes por aí que envergonha a raça, que envergonha o nome de Deus, que se dizem crentes e só dão trabalho e prejuízo para os patrões. Então, hoje, em vez de ser um ponto favorável, em alguns casos se tornou um ponto contrário. E o que acontece com isso? O nome de Deus é desonrado e a doutrina também. Ou seja, aquilo que eu prego, aquilo que nós dizemos que cremos, aquilo que é ensinado, na prática é outra coisa. Nossa doutrina é contra a mentira, porque o pai da mentira é o diabo, mas a prática, de repente, é outra. Né? É praticada a mentira. Esses dias atrás, uma cliente, não é um crente, né? Mas eu vou só para ilustrar o tamanho da cara de pau de certos empregados. Um rapaz que vira e mexe, ele some do serviço. Ele acabou sendo demitido recentemente, mas antes disso teve um dia que ele tem o celular dado pela, né, que fica com ele da empresa para entrar em contato. Ele usa o celular para outras coisas e tal, mas ela liga para ele no celular, escuta, tem serviço para ser feito em tal lugar. Ele, eu estou indo. Tá legal. Passa 1 hora, 2, ele não deu as caras. Ela liga para ele de novo, ele atende. Escuta, algum problema? Eu estou no ônibus. 4 horas da tarde, ela liga para ele de novo. E o celular não atende mais. Ele deve estar no ônibus até hoje. Né? O ônibus, sei lá, se incendiaram o ônibus que ele estava. Ele não apareceu, simplesmente. Ele teve a cara de pau de mentir, dizendo que estava indo, que estava chegando, e ele, vai saber, nem de casa ele tinha saído, talvez. Então tem pessoas que agem assim, que mentem, e infelizmente, tem casos de ditos cristãos evangélicos que fazem coisas semelhantes. Quando isso acontece, coisas desse tipo, né? O que acontece? Aquilo que é ensinado, a doutrina, vamos lembrar que a palavra doutrina quer dizer ensinamento, é blasfemada. Por quê? As pessoas vão ver, o que eles pregam é uma coisa, o que eles vivem é outra.
Tá certo? Lendo a passagem de Tito, vira lá para o versículo 9 do capítulo 2. Aliás, versículo 10. Vamos ver o versículo 10. Ele diz, não defraudando, ou seja, não roubando nada, né? Nem o tempo. Defraudar aqui é causar prejuízo. Tomar do tempo. Quando você não trabalha, você está dentro do seu horário de trabalho. Seu contrato é que você trabalhe, sei lá, das 9 às 6. Tem lá a pausa para o seu almoço. Mas no meio do dia, você para fazer outras coisas, você não cumpre com as suas obrigações, você está roubando do tempo que você paga para servir a empresa, para servir o seu patrão, servir o seu senhor. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos defraudando, a menos que o seu tipo de acordo com o patrão te dê esse tipo de liberdade. Mas vamos lembrar que Paulo estava falando aqui de escravos, né? Mas não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo, olha só, é aqui que eu quero chegar, que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então aqui Paulo fala para Tito de uma forma um pouquinho diferente do que ele diz em Timóteo, mas é a mesma coisa. Não desonrando, né? Em Timóteo ele fala de não desonrar para que a Deus e a doutrina de Deus não sejam blasfemados, e aqui ele coloca num sentido positivo, para que sejam ornamento, para que emoldurem, né? Que as nossas atitudes emoldurem, esse é o sentido da palavra, a doutrina de Deus. Esse negócio de moldura é um negócio bem interessante. Se você tiver um quadro bonito, mas está só a tela lá, você já percebeu? Observa, só a tela. É uma coisa. Mas se você põe uma boa moldura nele, fica outra coisa. Você até destaca, né? Colocando uma moldura adequada, ela serve de ornamento para realçar a pintura. O cabelo da mulher, a Bíblia fala aqui, né? Ele emoldura. Tem mulher que você vê o cabelo dela, não só para a mulher, para o homem também, né? Às vezes a gente perde a moldura, mas de qualquer maneira, seja pouco, seja muito, eles mudam a fisionomia da gente. Você pega, me imaginem careca. Já deram risada? Imaginem o Daniel careca. Bom, é só olhar, vai. Não totalmente, né? Mas se ele ficasse totalmente careca, ficaria diferente, né? O cabelo serve como uma moldura para a gente, mas principalmente para a mulher. Na mulher, funciona diferente. Uma mulher de cabelo preso parece de um jeito, se ela solta o cabelo, faz um penteado, dependendo do jeito que for o cabelo dela, muda bastante, né? E, sendo bem usado, serve de moldura para o rosto dela. Algumas mulheres, você olha assim, elas parecem bonitas, que rosto bonito. Se você olhar e imaginar ela sem cabelo, você já começa a pensar, ela não é tão bonita assim. Mas o cabelo serve como ornamento. Acaba servindo de enfeite, de realce para o rosto da mulher. Então, esse é o sentido da palavra aqui, que as nossas atitudes sirvam de moldura, né, que elas realcem a beleza da doutrina. Então, quando uma pessoa vê as nossas atitudes, a nossa atitude não é para a nossa honra, para a glória do escravo, do trabalhador, mas as nossas atitudes servem para destacar a beleza da palavra de Deus. Amém? Aquilo que a palavra de Deus ensina. Quando alguém olhar e falar, por que o fulano é assim no serviço dele? Por que ele é responsável? Bom, ele honra aquilo em que ele foi instruído. Ele pratica aquelas coisas que são ensinadas na Bíblia, que é pregada na igreja dele.
Entende, irmãos? O quanto isso é importante para que o nome de Deus seja glorificado, que a palavra de Deus seja destacada. Então, nós temos uma responsabilidade de servirmos bem, de servirmos fielmente. É uma questão de testemunho, amém? Uma questão de bom testemunho. Quando eu sirvo bem, eu estou dando um bom testemunho. Quando um escravo, sendo um escravo, se tornava um escravo melhor, como Paulo fala de Filemão, ele fala com toda certeza que se o Onésimo era inútil para ele, agora ele seria útil com toda certeza. Ele seria um melhor escravo do que ele era antes. Ele fala baseado na doutrina e no testemunho que Onésimo deixou no período que ele passou com Paulo, na fidelidade que ele demonstrou. Isso serve para nós de instrução. Aqui em Tito 2, 9, ele fala: exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem. Em tudo agradem. Procurem agradar, demonstrar. Agradar aqui não quer dizer ser puxa-saco. Mas agradar aqui é querer mostrar bom serviço, mostrar fidelidade, mostrar cordialidade. Por quê? Havia escravos que, indignados com a situação deles, eles procuravam defraudar, causar prejuízos aos seus patrões, que eram rebeldes de espírito, fazendo as coisas de má vontade, cara feia. A gente vê aqui, quando ele diz, na sequência do texto, não contradizendo, isso aqui demonstra, não contradizer quer dizer não ser contrário, não se pôr em oposição, em rebelião. Então a instrução de Paulo é: irmãos, vocês que são escravos, vocês que são servos, não sejam rebeldes, não sejam grosseiros com seus patrões. Vocês já pensaram que glória um escravo, vamos colocar uma posição diferente, um escravo dar um testemunho fiel ao ponto de ele ser usado por Deus na conversão do seu próprio Senhor? Que coisa maravilhosa, né? Não sei se isso aconteceu. Pode, eu acredito que tenha acontecido alguns casos, pelo menos. Mas era preciso um testemunho fiel. A gente muitas vezes pensa, né, trazendo de novo para o nosso tempo, quem tem patrões descrentes, a gente vê o jeito que eles vivem, muitos deles na riqueza, materialismo deles, e a gente pensa, bom, esse aí nunca vai se converter. Por que não? Deus tem poder para converter qualquer um. Vamos lembrar que Nabucodonosor foi salvo, foi convertido, e Deus usou o testemunho de um escravo para isso. Podemos confiar nisso. Irmãos, nós temos que pensar, não é você que trabalha para um patrão incrédulo, de servir bem, onde você glorifica a Deus, onde a doutrina de Deus é destacada pelo seu comportamento, que você ornamenta essa doutrina, e nós vamos pensar e orar que Deus pode nos usar na própria salvação dessas pessoas. Nosso bom testemunho pode chamar a atenção, pode ser usado por Deus para trazer ele a ouvir o Evangelho, a examinar o Evangelho, ao ponto de ele também ser levado a crer nessa palavra. Os escravos,
né, visto por um sentido negativo. Os escravos não tinham a possibilidade de abandonar a escravidão, a menos que eles conseguissem ser aforreados. Alguns senhores de escravos, apesar de ter como escravo, ele dava uma certa remuneração. Então, também, historicamente, é relatado isso, que alguns firmavam um acordo, bom, quando você tiver tanto, se você economizar, se você guardar aí, você pode comprar sua liberdade. Você me devolve o dinheiro e pode sair livre. Então, havia casos que escravos conquistavam a liberdade deles assim. Mas isso era a liberalidade dos seus senhores. Se os senhores eram bons ou maus, se remuneravam eles de alguma maneira ou não, eles não tinham direito a questionar isso. Por isso Paulo diz, não se coloque em rebelião, né? Não sejam contradizentes. Nós, irmãos, de novo, puxando aqui uma aplicação prática para nós. É típico nosso de reclamar. Como eu disse antes, quando a gente assina um contrato, quando a gente entra numa empresa, a gente sabe que ela vai pagar. A gente espera, talvez, promoções, tal. Quando elas não vêm, quando as coisas passam a não fluir do jeito que a gente imaginava, nós temos recursos. Nós não somos escravos. Nós podemos fazer o quê? Podemos sair. Se nós não temos condições, se nós não temos potencial, se não temos fé suficiente para dizer, bom, eu vou sair daqui e vou arrumar um emprego melhor, então a gente tem que considerar que o nosso lugar é ali. E não se tornar rebelde, contradizente, não trazendo prejuízo, não defraudando o patrão e nem murmurando. A gente tem uma mania, né? Falo assim de uma maneira geral, de reclamar, de murmurar. A empresa é ruim, paga mal, blá, blá, blá. Bom, a partir do momento que não serve mais, nós temos a possibilidade de sair. É questão de correr atrás, né? Orar, buscar a orientação de Deus para ver se é isso mesmo ou não. Porque enquanto nós estamos lá, o que nós somos ensinados pela palavra de Deus é de sermos leais, lealdade. O que é lealdade? É nós sermos fiéis àquilo que nós acordamos. Se eu fizer um acordo, sei lá, com uma pessoa, se eu fizer um acordo com um irmão, nós temos nossos compromissos. A minha parte é a parte dele. Então, existe uma questão de lealdade, de nós sermos fiéis àquilo que nós combinamos. Isso é lealdade. Lealdade na igreja. Bom, quando nós manifestamos nosso desejo de fazer parte daquela igreja, nós fazemos isso. Nós somos instruídos, nós estudamos sobre as doutrinas que a igreja prega. E é questionado a esses irmãos: você está pronto a defender essas doutrinas? Você concorda com elas? Você crê nelas? Se ele diz sim, ele firmou um acordo. A palavra dele vale. Amém? Ele tem compromissos. Nós avaliamos esses compromissos. Você é membro da igreja? Então você tem um compromisso de cooperação, de participação, de testemunho. Ele sabe disso. Quando nós não cumprimos com isso, nós queremos ser membros, mas não cumprir a nossa parte, o nosso papel, nós estamos sendo desleais. Aí entra aquele negócio que a Bíblia diz: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel num é infiel no outro também. Então, o que nós podemos crer? É que as pessoas que não são fiéis, não são leais, nem os seus compromissos na igreja, também não são leais lá fora. Estou certo ou estou errado? Qual é o princípio? É esse. Se você não é leal nem num compromisso com Deus, isso também pode ter muito a ver lá fora. Irmãos,
nós somos ensinados a lealdade. Lealdade no servir a Cristo, lealdade no servir aos nossos senhores. Paulo estava dizendo isso aos escravos. Sejam leais aos seus senhores como a Cristo. Amém? É isso que nós somos ensinados. Isso glorifica o nome de Deus, isso honra a doutrina e nós vamos ser vistos como verdadeiros servos de Deus, servindo lealmente, servindo com fidelidade. Só para a gente pegar um pouquinho mais do contexto, eu vou dar 2 textos mais, nós não vamos explorar eles, porque eles são mais ou menos repetitivos daquilo que Paulo ensinou aqui, do que a gente já falou. Mas vamos ver, Efésios 6, para a gente concluir. Efésios capítulo 6. Paulo trata disso também aqui, olha. Como eu disse no começo, que é um assunto recorrente, Paulo trata dele algumas vezes, porque era um assunto, imaginem, um assunto importante na vida da igreja, onde você tinha irmãos livres, irmãos escravos e irmãos escravos de outros irmãos livres. Efésios 6:5, então ele fala aqui, vós servos, outra vez aqui é doulos, escravos, né? Obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, tá? Como obedeçam aos vossos senhores, como obedecendo a Cristo. Versículo 6, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, esse versículo aqui tem a ver com aquela não defraudando. Porque não servir à vista é aquele negócio. O patrão está aí, vamos trabalhar, gente. O patrão virou as costas, foi no banco, foi na esquina, está em cima da mesa, né? Ninguém mais trabalha. Tá? Aqui, Paulo está dizendo, não servindo como só para se mostrar, só quando estão vendo. Versículo 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, aqui um recadinho, né, de Paulo, uma instrução para os irmãos que tinham escravos, eles, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, interessante aqui, Paulo também dá essa instrução para ambos. Em Colossenses, irmãos, a última passagem, capítulo 3. Colossenses 3, 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, no mesmo sentido aqui, não servir só à vista, na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade ou sinceridade de coração, temendo a Deus. Em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da esperança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, quem quiser causar prejuízo, né, também receberá a paga disso. E no versículo 1 do capítulo 4, também ele deixa um recadinho para os senhores, exatamente como lá em Efésios. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então vai uma instruçãozinha não só aos escravos, mas também aos irmãos que eram senhores, desculpem, que eram senhores de escravos.
Que eles deixassem as ameaças, né, como ele diz lá em Efésios, mas que eles agissem com justiça, né, com equilíbrio, com equidade. Assim, nós como patrões, né, quando você é empregador, a mesma coisa. Seja justo, seja correto, haja com justiça, com equilíbrio, dentro das regras, dentro da lei, sem causar prejuízo, sem explorar, né? Então, o que a gente vê é que Paulo passava um ensino de um equilíbrio. Nós estávamos num mundo onde existia uma relação de escravidão, senhorio e escravidão. O Evangelho não prega que isso seja desfeito, vamos romper com essas coisas. Era uma relação social comum na época. O que é ensinado na Escritura é um equilíbrio, um equacionamento cristão. Como alguém ser escravo e aprender a ser um escravo cristão. Como alguém ser um senhor de escravos, ser um senhor cristão. Compassivo, justo, né? Se moldar na maneira que Deus age conosco. Isso traz muito ensinamento para nós hoje, nas nossas relações sociais hoje. Né, irmãos? Então, como eu disse no começo, o Evangelho não muda a nossa relação social, mas muda a maneira que nós lidamos com essas relações. Ela não muda, né, nem a relação social, vamos dizer assim, o casamento, por exemplo, o marido e a mulher continuam sendo marido e mulher, sejam os dois crentes, sejam só o marido ou só a mulher crente, tá certo? Não muda, ele continua sendo marido, ele se converteu, e a mulher não, mas ele continua sendo marido e ele tem responsabilidades, e como um marido crente, ele tem ainda mais responsabilidades agora para com sua esposa. Amém? Exatamente a mesma coisa funciona no sentido oposto. A mulher se converteu, ela era casada, agora ela é crente, ela continua casada, ela pode servir ao Senhor, deve servir ao Senhor, mas ela tem que reforçar o seu compromisso de lealdade, né, no seu papel de esposa e mãe em casa. Estou fazendo essa aplicação aqui numa relação social que é o casamento. Aquela que nós tratamos hoje, a relação social de senhor e serviçal, patrão e empregado, para os nossos dias. Não pode misturar as coisas, irmãos. Se um de nós vai trabalhar de empregado, temos que ser responsáveis, temos que ser leais, fiéis àquilo que nós somos contratados a fazer. Eu conheço um irmão que se prejudica muito até hoje, várias vezes ele cometeu isso, às vezes por voluntariedade. Ele deixa de fazer coisas que ele deveria fazer e se põe a fazer coisas que não fazem parte da atribuição dele, do cargo dele. Ele quer fazer o que ele gosta. Você não é pago para fazer o que você gosta, tá certo? Você é pago para fazer o que você foi contratado para fazer. Eu não preciso dizer que esse irmão não para em emprego nenhum. E isso, irmãos, eu vou dar uma palavrinha final aqui, porque é uma coisa que às vezes a gente conversa. Isso traz um tremendo problema para nós, quando os crentes não são devidamente instruídos e não são fiéis nisso. Por quê? Muitas vezes nós queremos ajudar nossos irmãos. Queremos e devemos ajudar. Só que por causa de certas situações, se torna complicado. Irmãos como esse que eu mencionei, e tantos outros, às vezes causam problema para a gente. Nós podemos ajudar como? Eu trabalho numa empresa, eu posso indicar na empresa onde eu trabalho, ou para alguém que eu tenho conhecimento, eu posso indicar ele para um emprego lá. Só que se ele vai lá e não cumpre com as responsabilidades dele, isso me prejudica. Não é verdade?
me prejudica e prejudica o meu testemunho. Além de prejudicar o dele, prejudica o meu. Então isso se torna um problema. Hoje em dia eu tenho visto o quê? Muitos irmãos que já indicaram emprego para outros, já não fazem mais isso. Porque já se deram mal, já foram prejudicados. Isso se torna um problema, irmãos. Era uma maneira de nós podermos ajudar outros irmãos que estão em necessidade, de colocarmos alguém, né? Às vezes tem lá um amigo dentro da empresa, a gente colocar mais irmãos lá dentro, vão ajudar a gente no testemunho e, né, se tem um crente só na empresa onde eu trabalho, sei lá, de repente começa a ter 3, 4, 10, o ambiente vai melhorar, nós vamos ter condição de dar um bom testemunho lá dentro, né, sermos mais influentes. Mas se você coloca alguém assim, muitos anos atrás, entrou um jovem na igreja onde nós fazemos parte, e a minha irmã trabalhava numa companhia de seguros e indicou para ele trabalhar lá de office boy. O office boy naquela época, ele tinha, nas atribuições do cargo dele, ele servia o lanche e o suco para o pessoal na sessão. Só que começaram a observar que, misteriosamente, os lanches que eram preparados lá embaixo, com queijo, presunto, muitos lanches começaram a chegar no destino final vazios. Eles abriam, e quem era culpada era a mulher da copa, da cozinha, que preparava os lanches. Falavam que ela estava deixando de colocar. Até um dia que um gerente estava esperando o elevador. O elevador chegou, abriu a porta e ele pegou o rapaz com a boca cheia de... Pegou o flagrante, né? Descobriu. Não era a mulher da cozinha que deixava de colocar o recheio. Ele abria os lanches e comia presunto, o queijo, roubava. Ele foi demitido, envergonhou minha irmã, né? E ficou sem jeito até de indicar outras pessoas. Acontecem essas coisas, lamentavelmente. Mas isso tem a ver com o que nós estudamos hoje. Se aqueles sendo escravos deviam ser fiéis, leais, nós temos o mesmo compromisso. Amém, irmãos?